Olá, Tudo bem? tudo ótimo, melhor agora, se vendo. Você tá bem? Tudo! Coração a mil aqui. Ah, imagina, a gente vai aqui só bater um papo. Ninguém nem tá vendo, né, gente? A gente hoje combinou um papo super legal aqui para vocês. A Carol, ela é fonoaudióloga clínica. Vou te apresentar, hein, Carol? Tá bom. Especializada em amamentação, voz e disfagia adulto infantil, tô certa? Isso aí. E mestra em reabilitação. Tô certa Isso também? mesmo. Tá certo. Vendo? Treinei direitinho. Gente, a gente vai conversar sobre um tema aqui muito legal, porque eu diria que a gente está fazendo mais para as mãezinhas, paizinhos aí com filhos com cardiopatia congênita, né, Carol? Isso. Ou cardiopatas em geral, crianças que precisam internar, operar por conta do coraçãozinho, porque, enfim, trabalho há muito tempo com a Carol. A Carol agora está seguindo uma linha solo aí, um grupo muito legal, mas tem uma experiência já, né, de muitos anos aí trabalhando juntas, né, Carol? Bem-vinda! Super obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz, muito honrada também. E falar que você, assim, é uma médica extremamente parceira da fonoaudiologia, né? Ah, Então, assim, o quanto você valoriza o nosso trabalho. E não é à toa que você acabou me convidando uma fonoaudióloga para sua live, né? e Então, é, assim, muito obrigada mesmo Carol já por foi esse fono, convite. a Carol já foi fono do meu filho, então eu ainda tenho referências aí pessoais, né, da Carol. Pois é, gente, não é porque médica que a gente não tem filho que precisa, né, dessa equipe multi maravilhosa, que seria de nós, mães, sem esse conhecimento tão aprimorado aí, esse cuidado tão especial que essa equipe multi tem com nossos filhos, né, e a fono a gente vai conversar aqui. Muita gente deve se perguntar, mas fonoaudiologia com cardiopatia congênita, o que tem a ver, doutora Vanessa? Por que esse tema aí foi o escolhido? Mas agora vocês vão entender, né, Carol? Acho que a Isso gente vai mesmo. começar do pior, do mais grave, né? O paciente grave, o paciente internado crônico por conta de questões cardiovasculares, de questõezinhas do coração, que fica entubado com um tubo orotraqueal, que a gente fala que é o tubo para ajudar na respiração desses pacientes, e enfim, com tubo, com sonda, com vários dispositivos aí de invasão, como a gente chama, né, do corpinho dele, e o porquê esse paciente dá tanto trabalho depois, Carol. Por que o tubo, a sonda, a sedação, muito tempo sem estar alimentando pela boca, por que esse paciente dá tanto trabalho para reabilitar depois? Certinho. Bom, a gente tem que pensar que muitas vezes esse bebê, ele nasce muitas vezes num outro hospital, né? E acaba sendo direcionado para um hospital de referência em cardiologia para realmente uma avaliação aí médica mais especializada, né? Muitas vezes o que acontece é que esse bebê ele nasce e aí ele já pode ir por conta da instabilidade clínica que ele tem ao nascimento, e isso você pode até dizer muito mais do que eu, já evoluindo já logo de cara do nascimento com uma intubação orotraqueal, né? Crianças que a gente intuba logo depois que nasce e opera, né? Opera com 2 dias de vida. Isso não é incomum no nosso dia a dia. E aí interfere essa forma abrupta de vir à vida, né? Sem ter Sim. todos os passos. E aí tem outros que, na verdade, acabam chegando no serviço com um pouco de instabilidade clínica, né? Para estabilizar, para verificar essa conduta médica especializada, mas não está entubado, né? Sim. A gente também tem esse perfil. Só que pode ser que essa criança tenha uma conduta aí médica de vocês de passar por um procedimento cirúrgico, né? E aí
Às vezes, depois desse procedimento cirúrgico, essas crianças acabam evoluindo com uma intubação orotraqueal prolongada. Sim. Né? A questão da cirurgia pode envolver também a questão de nervo e a questão de causar alterações na voz, né, desses bebês, evoluindo depois aí da extubação também com um chorinho bem fraquinho, isso também é bastante comum, né? Mas fora isso, a questão da presença do tubo orotraqueal pode fazer mudanças, né, nessa toda essa estrutura, desde a boca até a garganta. De sucção, né? Esse é o que a gente fala de sucção motora. E fora isso, essa criança que nasce com uma sucção, né, que é reflexa, ela acaba, diante de uma intubação traqueal, por conta da própria sedação, não tendo esses estímulos dessa musculatura motora natural, né? Exatamente. Só em retardar o estímulo, a gente já causa um mal para isso, porque vocês sabem, né, gente? Nossos pacientes com cardiopatia e pacientes crônicos ou com doenças graves em geral, eles acabam tendo, com a dificuldade aí dessa parte de deglutição e alimentação, muito dos limites que ele tem para a vida. Então, acaba que a alimentação não é adequada, a deglutição irregular acaba sendo deletéria, com risco de broncoaspiração, de ir comidinha para o pulmão, que é tudo que a gente não quer, né? E isso acaba, além de tudo, gerando pneumonias, gerando mais internações. Então, vejam como é importante, além de toda essa parte de desenvolvimento de linguagem, né, vi também depois junto, mas assim, vejam como é importante somente a questão que a Carol cuida na vida de um paciente que, mesmo que volte para casa, se ele não for bem reabilitado, né, do mecanismo do aparelho motor de sucção, ele vai com muito risco para casa, não é isso, Carol? Isso mesmo, né? Então, há toda essa modificação que eu comentei com você, né? Então, a questão do tubo na boca muda a postura da boca, do lábio, muda a postura da língua, né? Aqui na garganta, a própria prega vocal, tem o tubo passando no meio, né? Então, tudo isso contribui com perda de sensibilidade dessas estruturas, né? E fora o reflexo da sucção, né? Nesses primeiros meses, que acaba se desorganizando. E você tinha comentado também da sedação, né? A sedação ainda vem uma questão neurológica importante, né? Da compreensão da criança do se alimentar, da compreensão e capacidade da criança coordenar todos esses estímulos. Exatamente. A gente deixa um paciente cronicamente entubado, ele precisa, né? Que ninguém aguenta aquele tubo na boca, indo até a traqueia, tranquilamente, sem sedação. Isso pode acontecer por momentos, mas cronicamente é muito difícil. E a gente vai mantendo esse paciente sedado para tolerar a intubação orotraqueal, e a própria sedação vai gerando tolerância. Sedação, gente, é como se fosse droga. Pensem em droga mesmo. Então, o que acontece? Quanto mais tomo, mais eu fico resistente. Então, eu quero cada vez uma dose maior. Aí você aumenta a dose, e também daqui a pouco essa dose não satisfaz, você aumenta. E depois disso, que a criança evolui com delírio, com abstinência, que sente falta aí dessa sedação toda. Então, tudo isso deixa a criança, a gente fala que está fora da casinha, assim, é um termo óbvio que né, nada científico, mas a gente diz assim, ele está voltando, para tentar explicar para a mãe que não é o consciente dele ainda que está presente. Isso aí realmente
uma alteração do subconsciente, mas que é clinicamente visualizada. E aí a gente tem interferência direta nesse processo aí de abstinência, de retomada da consciência, junto com a dificuldade aí, né, do mecanismo motor oral. Isso, então, perfeito. É isso, né, Carol? É isso Além mesmo. disso, tem uma coisa que a gente nota bastante, né, Carol? Introduzir alimentação nessas crianças depois de tanta invasão é bem difícil. Quer falar um pouquinho a respeito disso, Carol? Quero sim. Só para retomar um pouquinho, realmente, quando a criança extuba, né, doutora Vanessa, após essa extubação, às vezes a criança ainda está em desmame dessas drogas, né? Dessa sedação. Normalmente então, assim, tá em desmame. Isso. Então, o que acontece? Muitas vezes, nas primeiras intervenções da fono, a criança está muito desorganizada, né? Tanto no motor global, está muito desorganizada. Eu tenho que parar. E a Carol falava isso, ela tá muito desorganizada, e eu tentava entender esse termo organizado. Hoje em dia para mim é bem mais fácil, mas é um termo muito bom de explicar, né, Carol? Isso. Às vezes imagina! Às vezes as crianças estão muito agitada, né? Tá com um olhar vago, né? Enfim, pode estar muito agitada, mas pode também estar o oposto, muito hiporreativa, então muito quietinha, não reage a nada. Então a gente tem, né, todo essas diferenças nas crianças. Muitas vezes os nossos primeiros atendimentos pode ser muito mais um acolher a mãe, um levantar a história com a mãe, né, se é bem pequenininho, né, ela contar um pouquinho de tudo que aconteceu com ela. Se for uma criança um pouquinho maior e já teve alguma experiência prévia já de alimentação e está retornando para o hospital para uma segunda cirurgia, passou por uma segunda cirurgia, por exemplo, né? A gente conversa com essa mãe, entende todo esse processo da criança com relação à alimentação e com relação a esse desenvolvimento dela como um todo, né? Tanto desenvolvimento de linguagem, como é que está, se for uma criança maior, né? Enfim, a gente levanta muito isso. Processo... Pode falar, pode continuar. O processo de reabilitação acaba sendo muito individual, né? Então, assim, a criança, ela passa no primeiro momento por uma avaliação fonoaudiológica, né? E o fonoaudiólogo tem esse papel de olhar para esse histórico dessa criança, para tudo o que aconteceu com essa criança, né? Sim. Em seguida, a gente vai conversar com essa mãe, como eu disse, e no terceiro momento ver como esse bebê está, né? Tanto do ponto de vista de organizá-lo para ver toda essa questão motor oral. Muitas vezes o que acontece também é que a gente não consegue chegar logo de cara mexendo na boquinha, né? Eles acabam... Isso é muito difícil. O que a Carol está falando é um processo. Então, assim, exatamente. A gente tende a achar que a fono vai chegar e vai alimentar a criança. Isso, exatamente. É uma frustração, eu diria, até para muitas mães. Foi, inclusive, para mim, quando eu precisei com o meu pequeno, não por ter operado nem nada assim, foi recusa alimentar. Mas é isso, você diz, eu vou colocar fono e aí, já comeu? Você pensa que na sessão ele já vai comer o que ele comeu na vida. E em qualquer faixa etária, a dificuldade existe, não cada dificuldade própria da faixa etária, né, Carol? Então, para o prematuro que nasce e vai direto para o tubo, imaginem, que aí todo o mecanismo, além de ter a imaturidade da idade, ainda tem todo o atraso que a intubação vai gerar. Né? Vai potencializar isso aí. Vai potencializar. Aí, para o recém-nascido que não é prematuro, aí todas essas questões que a Carol falou muito bem. As crianças maiores, aí tem um receio muito grande, né? Uma aversão a que alguém chegue perto dela. Imagina, vocês conhecem, criança que interna, teve uma mãezinha que a Dani falou, 4 cirurgias na filhinha dela,
e ela tem até hoje, está com 4 anos, está com dificuldade na linguagem, mas isso tudo a gente tem que entender o início do processo. Com 4 cirurgias, a gente já tende a entender, a saber que foi um processo longo aí, né? Que a gente está com um processo longo de dificuldade, de várias dificuldades. Isso. E aí, a frustração, nesse caso, aumenta, porque a gente vai com muita ansiedade de que já dê certo. E, gente, fono é persistência. A terapêutica é ser persistente, porque é todo um aprendizado que a gente tem que construir. Tô certa, Carol? Exatamente. Por isso que eu sou parceira das fonos, eu já entendo bem que a gente... Perfeito, né? É isso mesmo. E tem ainda, eu acho uma questão interessante, porque você tem que, quando você vai treinar a deglutição, você precisa o quê? Que a criança esteja com fome, esteja na hora do papá da criança. Então, as fono ficam rodando o hospital no horário da comidinha para poder, né, atender cada um dos pacientes que precisam nesse horário, não é isso, Carol? Isso mesmo, né? Então, assim, é muito individual, a gente geralmente preconiza esse atendimento, né, se for uma criança que está em uso de sonda exclusiva, né, a gente nos programar, até mesmo com a equipe multi, essa questão da nossa ida um pouquinho antes do horário da infusão da dieta, né, para esses estímulos de alimentação, que na verdade, muitas vezes o tempo de terapia varia muito, né, com relação à criança. Então, assim, tem crianças que a gente consegue desenvolver bastante, tem crianças que pode ser que num primeiro momento o atendimento fonoaudiológico seja de 5 minutos, mas esses 5 minutos valeram a pena para a criança. Era disso que essa criança precisava, né? Isso, e muito identificar a questão que estava pegando, né? A responsividade dessa criança, né? Às vezes não adianta eu ficar lá mexendo e eu tô causando mais irritação, tô causando mais aversão aos estímulos que eu tô propondo para essa criança, né? Então, assim, esse olhar do terapeuta é muito importante também. Então, não tem um tempo definido de terapia, né? É muito individual. Eu vou responder vou chamar a atenção para a pergunta da Silvana daqui a pouco, mas olha, o Fábio aqui entrou para dizer que ele está com 38 anos, ele fez uma cirurgia cardíaca só, mas tem problemas de dicção e fez fono por um bom tempo. E é exatamente isso, né? Problemas que se cronificam por causa de algo que aconteceu lá atrás. E o estímulo da fono tem que seguir mesmo. A Silvana, aí, Fábio, mas segue firme. Aí continua com alguma questão, a palavrinha que segura, fono de novo. A gente não pode desistir, porque elas operam milagres. Vou te contar, operam milagres. A Silvana falou aqui pra gente que o Otávio é um pacientinho meu, inclusive. Ele não operou o coração ainda, mas ele tem problema para deglutir sólidos. E aí, enfim, eu vou passar para você, Carol. É uma criança que tá... Me fala a idade dele, Silvana, atual. Ele mastiga e cospe, ela tá falando, os sólidos. Mas não necessariamente é um problema isso só, né, Carol? Em relação à deglutição. Isso pode ser em relação à forma como a gente oferta também, Silvana. Porque as crianças tendem a recusar essas consistências mais difíceis, eu diria, né, Carol? O que você acha? Isso, eu acho que a alimentação, né, a gente tem que olhar para ela como um processo de aprendizado, né? Então, a alimentação Ele fez 2 aninhos, era o que eu achava mesmo. Então, 2 aninhos. 2 e pouquinho. O que a gente sempre levanta, né, quando essas mães chegam, às vezes, com alguma história assim, nossa, meu filho não ingere sólido, ou não consegue ingerir sólido, a gente muitas vezes questiona, sim, a mãe com relação aos marcos,
dessa alimentação lá desde o começo, né? Então, como que foi esse aleitamento? Como é que foi uma introdução de uma mamadeira, por exemplo, quando a mãe retorna ao trabalho, né? Aí acaba muitas vezes vindo a mamadeira nesse contexto. Como é que foi? Foi tudo bem? Né, a criança foi bem nesse desenvolvimento dos alimentos, aí chegou na parte lá dos 6 meses, na introdução alimentar, e aí, como é que foi? Como é que foi essa aceitação dessa criança? Se alguma coisa chamou a atenção de diferente, né? Porque a gente espera realmente que com 1 ano de idade, essa criança já esteja com uma alimentação normal, uma alimentação da casa, né? Igual da casa. Exatamente. Então, assim... E isso, às vezes, realmente vira uma questão muito difícil, né? Para muitas famílias, as texturas aí dos alimentos. A primeira coisa também que a gente tem que pensar é descartar que esteja alguma coisa orgânica acontecendo, algum incômodo que essa criança sente ao ingerir determinados alimentos, né? Então, assim, questões de refluxo muitas vezes pode trazer todo esse desconforto, então a alimentação não ser algo prazeroso, né? O próprio nascimento de dentinhos, isso gera muito desconforto, né, na hora de mastigar o sólido, então eles acabam recusando um pouco também, não tem isso, Carol? Isso, nessa fase também, sim, na erupção dos dentinhos, né, a saliva acaba se acentuando um pouquinho mais também, né, eles acabam ficando mais irritadinhos, né, quando isso acontece. Então a gente tem que descartar essa questão orgânica. Descartando essa questão orgânica, a gente tem que pensar se tem alguma coisa sensorial que pode estar atrapalhando essa questão dessa recusa aí para o sólido. E num terceiro momento, ver a questão da musculatura oral mesmo, essa coordenação oral, para ver se tem alguma coisinha daí nesse sentido, né? Então, acho que a gente tem que pensar nessas 3 questões aí para serem investigadas, para pensar no porquê que ele está recusando né, não aceitando esse tipo de consistência. Isso. Carol, voltando um pouquinho para o paciente no hospital, entubado, internado, que aí estupou e aí tem uma sonda interal. A gente fazia a transição dessa dieta interal para a nutrição oral, né, que é a normal, a comum. Como que você faz esse processo? A gente sabe que tem a parte a fase não nutritiva, para depois começa a trabalhar saliva, não é isso? Explica um pouquinho para a gente primeiro esse processo. Isso. Algumas crianças realmente depois do tubo, a gente acaba percebendo bastante dificuldade, né, depois da retirada do tubo com relação a essa salivação, né? E às vezes essa salivação acaba dificultando tanto a nossa intervenção, né? Assim como episódios mesmo de aspiração dessa saliva, né? Da entrada dessa saliva aí para a via do pulmão e potencializar na não recuperação desse pulmão, né? Às vezes a físio acaba tendo que ficar aspirando muito mais vezes do que é necessário por conta da saliva, né? Aí a gente muitas vezes pode conversar com a equipe médica, se é algo que está realmente muito acentuado, a gente fala com vocês médicos para ver alguma possibilidade, alguma ajuda do ponto de vista medicamentoso. Tem medicações, pessoal, que a gente utiliza para diminuir a cialorreia, que a gente fala, a salivação. Então, tem medicação que vem por meio de adesivo, que a gente coloca aqui atrás da orelha, ou então gotinha na boca. É possível que a gente consiga diminuir essa alimentação, essa cialorreia. Não vem ao caso aqui eu ficar falando dos nomes de remédio, porque a ideia nunca é estimular a automedicação. Mas se vocês notam em casa que o bebê de vocês, a criança de vocês, tem uma produção exacerbada de saliva,
e que isso de alguma forma atrapalha, engasga mais. Isso, tosse, né? engasga, Mais, sufoca, né? Isso deve ser falado para o cardiopediatra, para que a gente, né, então direcione, se for o caso de ter ou de medicar, ou também medicar e ter o acompanhamento da fonoaudiologia para ajudar nesse processo, né? Aí o que acontece é que a nossa própria intervenção fonoaudiológica vai contribuindo para toda essa organização, até mesmo a questão das drogas sedativas vão saindo, né, de cena, e a criança vai se organizando como um todo, e aí a gente vai, né, vocês da equipe médica vão reduzindo essa dosagem se uma medicação entrou, e a criança vai se organizando. E a partir daí. E esse processo organizando, gente, é isso. Esse é o termo, adoro. E esse processo da alimentação também, essa entrada da alimentação, também vai contribuindo para essa questão desse manejo da saliva, né? A alimentação... Pode falar. Não, o que eu quero dizer é que não é impeditivo, que assim, às vezes chama muita atenção a saliva, mas isso não é impeditivo da gente fazer um treinamento com alguns estímulos, né, até mesmo gustativos, né, com o alimento, com o leite, por exemplo, numa criança que está muito com saliva. Não quer dizer assim que ela não engole saliva, que ela não vai engolir alimento. Não é isso, né? A gente muitas vezes reorganiza isso na nossa terapia, até trazendo um elemento gustativo, e isso vai transpor para ela engolir também bem a sua própria saliva no segundo momento, né? Ela vai se organizando mesmo. Tá bom, porque nada como um saborzinho, né, gente? Pra gente querer mandar para dentro, vamos falar o bom português aí. O que eu vou responder aqui para a mãe e a avó do Otávio. O que acontece? Eles estão perguntando se tem a ver essa dificuldade de deglutir sólido com a cardiomiopatia. Enfim, o Otávio passou comigo tem muito tempo. Ele não segue atualmente comigo porque ele foi para outro setor de acompanhamento por causa da necessidade de transplante cardíaco. Mas toda a investigação que foi feita nele, inclusive genética, gente, precisa ser vista para definir se isso é um componente que pertence a ele, junto com a miocardiopatia, ou não, ou é comportamental, é a questão de estímulo que vai conseguir ajudá-lo. Então, tem pacientes que a gente precisa deixar aqui bem definido. Não é porque é cardiopata que vai ter problema de deglutição, de fala, de alimentação, não é isso, Carol? Algumas alterações cardíacas tendem a vir, principalmente com pacientes com síndromes, pode ser que já seja inato, já seja do paciente ter vindo com problemas nessa musculatura de sucção motora, com dificuldade, atraso para a linguagem. Isso pode acontecer junto com a cardiopatia. Mas a gente aqui até agora falou bastante dos pacientes que desenvolvem problemas né, alimentares, de deglutição e até de linguagem, somente pelo fato de não terem tido essa evolução natural por conta dos processos de internação que foram, né, necessários, não é? Se a gente pudesse evitar, teria evitado, mas são momentos necessários. Então, a gente tem que depois organizar tudo isso, né, Carol? Isso. Acho que é importante só dizer assim que essas crianças, elas têm risco né, de algumas questões. Não a gente não pode generalizar, todas vão ter, mas as crianças com cardiopatia congênita, ela tem risco. E isso vai depender justamente disso. Tem uma síndrome, né? Tem uma alteração neurológica associada ou não, né? Como é que foi esse primeiro ano de vida dessa criança, né? Com internações prolongadas, né? Então, assim, é todo esse histórico realmente que vai nos dizer muita coisa desse desenvolvimento, né? Carol, e não posso perder a oportunidade aqui, que a Carol é especialista em amamentação, então de perguntar um pouquinho para ela, né?
como mudar da sonda para o peito, que é tudo que a gente quer quando os nossos pequenos operam muito rápido, né? Ou precisam entubar muito rápido. Como que a gente faz, Carol? Quais são os passos aí? A amamentação, né, em seio materno, muitas vezes é um tabu quando a gente pensa na cardiopatia e amamentação, né? Sim. O que muitas vezes acontece, Por né? quê, gente? Só abrindo um parêntese. A gente sabe que tem muitas crianças com problemas no coração, as crianças com cardiopatias de hiperfluxo pulmonar, ou seja, vai mais sangue para o pulmão do que o habitual no paciente que não tem aquela cardiopatia, né, e que tem um coração com a anatomia adequada. E a gente tem esse aumento de fluxo para os pulmões, gerando um desconforto na criança para amamentar. Ela mama, ela tem fome, ela quer o alimento, mas ela cansa porque sugar o seio materno dá trabalho, né? Consome energia. Então ele mama, respira, volta a mamar. E isso é um dos sintomas aí que fazem com que a gente pense que aquele bebê pode ter cardiopatia congênita. Não é isso, Carol? Agora, desculpa que eu te atrapalhei. Não, imagina. Então, a gente tem que pensar mesmo nessa organização, né, desse bebê frente a um estímulo em seio materno, né? Pensando em todos esses sinais vitais mesmo, nessa questão da respiração, dessa questão da coordenação entre a sucção, entre a deglutição e a respiração, se está ocorrendo de uma forma adequada, né, para a gente fazer esse estímulo em seio materno. Eu falo assim, que tem mães que desejam muito amamentar, e eu acho que o aleitamento materno exclusivo na ciência como um todo, a gente sabe os grandes benefícios que ele tem, né? Então, eu acho que a gente sempre conversa com a equipe médica a questão dessa estabilidade tudo, e a gente entende também como profissional de saúde de como que é essa estabilidade desse bebê cardiopata, né, e os momentos aí para fazer esse estímulo. O que acontece também, que muitas vezes pode impedir esse aleitamento materno, e muitas vezes até de forma exclusiva, é que às vezes o bebê, como a gente já comentou, né, ele nasce, ele fica longo período aí já internado e muitas vezes entubado aí, por exemplo, 1 mês, 2 meses, né? E essa mãezinha, com todo o estresse que ela tem, né? Com toda essa ansiedade que ela tem com relação a tudo que está acontecendo, o que acontece? Isso também dificulta isso no organismo dela. De produção. Exatamente. A gente tem um estímulo neural, gente, para a produção de leite materno. E normalmente a ansiedade, o medo, tudo que ronda essa mãe, as noites mal dormidas, né? Alimentação. A alimentação desregrada por conta de estar acompanhando o bebezinho na internação. Muitas vezes também essas mães nem estão como acompanhantes, mas em casa quem consegue comer, dormir, eu até sempre oriento que a mãe tem que estar bem para o bebê ficar bem, e é uma simbiose aí nessa história. Mas em relação a gente ter uma dificuldade aí de reintroduzir, também por causa da diminuição da produção de leite, faz com que o bebê sugue e se canse ainda mais. Quando isso acontece, a gente, então, se ele está dependente de droga vasoativa, se ele estiver dependente ou se estiver ainda com drenos e, enfim, alguma invasão que a gente fala, algum dispositivo de invasão que possa se deslocar no momento da mãe colocar no peito e tentar, né, fazer a nutrição ao seio,
isso a gente acaba evitando, esperando um momento mais adequado, e aí acaba atrasando e o peito e a produção de leite diminui, e aí fica mais difícil. Então é um processo que a gente tem que achar o melhor momento, né, Carol? A gente sempre vai tentar, né, manter esse contato pele a pele, que favorece muito, né, essa simbiose entre a mãe e o bebê, né, A até gente mesmo tende a estimular muito que a mãe mantenha, né, a produção de leite materno, exatamente porque aquele bebê vai de alta e o leite materno é o alimento mais completo, né, possível também para o bebê cardiopata. Eu diria até, principalmente, não dá para falar principalmente, é para todos, gente. Leite materno é bom para todo mundo, né? Às vezes a gente traz esse contato pele a pele, a gente traz, mesmo que a mãe não tenha uma produção grande, mas um estímulo, sim, na mama, mesmo que ela esteja mais vazia, né? Para tanto estimular esse desenvolvimento oral do bebê, né? E também esse contato com a mãe, essa simbiose mesmo, mãe e bebê, esse aconchego, né? Da que mãe. Melhora muito, né? Que ajuda muito. Ajuda toda, né? A medicação, todo o nosso processo. Eu já vi, sim, crianças ficarem em aleitamento materno exclusivo, outras precisaram ser misto, né? Entrar uma mamadeira, mas ter, sim, esse aleitamento materno, e algumas ficar mesmo só na mamadeira, né? A gente tem que privar por muitas coisas, né? Por essa questão... essa questão da respiração, essa questão da própria nutrição e a questão também da segurança da deglutição, né? Para não causar aí repercussão no pulmão. Acho que é toda essa análise que a gente vai fazer para definição. E aí, quando está nessa transição, né? O que acontece? Muitas vezes... a gente vai conversando muito com a equipe médica como um todo, com os relatos da equipe, com os relatos da mãe. Essa troca é muito importante, né, Carol? Perfeito. Eles entenderem o momento clínico que o paciente se encontra e a gente entender o que a gente pode ajudar ou permitir que vocês treinem a mais. E, enfim, é muito... essa conversa tem que estar sempre alinhada, não dá para minimizar, né? Verificar a questão do peso do bebê ao longo dos dias, a questão do xixi, do cocô, como é que está, né? Também é importante. É claro que na mamadeira é muito mais fácil a gente medir volume, né? Sim. Então, assim, por exemplo, se a gente se o bebê ele vai para uma mamadeira, por exemplo, exclusiva, né? O que muitas vezes acontece? A gente tá ali no atendimento, ainda não liberou para a mãe oferecer, mas a gente, por exemplo, consegue ofertar naquele atendimento 20 ml e ele mama 40, então o processo que a gente acaba fazendo junto com a equipe médica, né, e com todo mundo, é a questão de descontar esse 20 ml oferecidos na via oral, né, da sonda nasointeral daquele momento prévio à infusão da dieta, né? Seria muito bom que a gente pudesse amamentar, pesar antes, pesar depois, saber realmente quanto que ficou lá de leite. A amamentação é diferente, né? Então, tem muito, a gente não consegue, né, mobilizar essas crianças mais graves tanto assim. Então, a gente fica com esse subjetivismo aí do quanto aparentemente mamou, e isso acaba interferindo, porque lembrem, são crianças que usam diuréticos, né? E a gente tem que estar de olho aí no quanto a gente está estimulando em retirar com os diuréticos, mas de fato se aquela criança nessa transição está mamando adequadamente, porque senão com o diurético cai a pressão, aí a frequência do coração sobe, ou seja, você pode predispor até uma parada cardíaca se isso não for muito bem alinhado. Por isso que muitas das crianças não vão embora até toda a reabilitação ter sido realizada, né, Carol? Não vão de alta para casa se a gente não tiver garantia de que esse processo de reabilitação oral vai se continuar em casa adequadamente. Isso é um fator que muitas vezes prolonga mesmo a internação das crianças, né? Sim. A questão desse restabelecimento da dieta via oral e a ida para casa sem uma sonda nasointeral, né? Isso. Mas como você bem disse...
essa continuidade, ela é muito importante, né? Isso. A Kelly aqui está fazendo algumas perguntas. Ela perguntou se ficar com a mãozinha roxa durante a mamada, acho que era durante a mamada, se isso era uma repercussão, não, quando está succionando, se é uma repercussão importante. Na verdade, uma mãozinha só ficar roxa, a gente tem que avaliar bem qual é a cardiopatia, porque do mesmo jeito que eu falei, em relação a parte de aumento de fluxo para os pulmões, existem as cardiopatias que têm menos fluxo para os pulmões, e aí os bebês são roxinhos, tem a boquinha roxinha, os dedinhos roxinhos, e no estímulo da amamentação, como eu falei, que gasta energia, é realmente um trabalho considerável que esse bebê vai fazer, a capacidade de oxigenar aí pelos pulmões fica um pouco reduzida, né, na hora do esforço, e isso pode ser que precipite o bebê ficar mais roxinho do que o habitual, ou não é roxinho e fica roxinho na hora que está mamando. Isso pode acontecer. Para ele ficar com só a mãozinha esquerda roxa, provavelmente ele é dependente de canal arterial, e aí esses bebês dependentes de canal arterial, eles têm uma diferença, uma separação mesmo do fluxo que vai para o braço direito, vem de um lugar diferente do que vai para o membro esquerdo. Isso pode acontecer, mas veja, é uma pergunta que me gera algumas possibilidades. Isso só saberia te dizer da mãozinha esquerda roxa, sabendo bem quem que é o seu bebezinho, tá bom, Kelly? Ela perguntou também, Carol, em relação à atresia de Coana, se gera uma dificuldade maior aí em desenvolver a deglutição de um paciente com atresia de Coana. Sim, ele pode sim interferir mesmo nesse processo da respiração, sim. Né? É isso, né? É isso aí. Atrapalha atrapalha. Aqui, ele tem uma CIV. Eu teria que entender todo o quadro direitinho, Kelly. E atresia de Coana a partir de qual peso? Se com 1.200 gramas já atende, Carol? Então, na verdade, assim, a minha experiência não é muito na UTI NEO, né? Muitas vezes as crianças, elas chegavam, né, no serviço que eu trabalhei, né, com a doutora Vanessa, elas já chegavam não considerados mais no período neonatal, né? Já era considerado uma UTI pediátrica, né? A gente recebe pacientes neonatais e prematurinhos com esse peso, sim, mas normalmente no INCO, que é onde a gente mais recebe bebês desse peso, a gente recebe, opera e retorna para a UTI neonatal. Então, esse processo de reabilitação, Kelly, acaba ficando um pouquinho de volta para a equipe de UTI neonatal. É um tema muito legal para eu poder depois trazer uma fono de neonatos, de prematurinhos demais, né? Isso. O nosso critério, né, lá, né, no serviço era a estabilidade mesmo clínica da criança, né? Então a criança tinha condição de receber esses estímulos, aí a gente já atuava. Mas como eu disse, né, a nossa atuação não necessariamente era direto com o bebê. Muitas vezes a gente pode sim, no momento ainda... bebê muito baixo peso, que é o caso. Isso, né? De 2 dias de vida, você já está cuidando, mas... Isso, porque a gente pode fazer muito peso. A gente pode fazer muito mais do que nem assim, muitas vezes um bebê de muito baixo peso, a gente pode trazer outras coisas, outras questões, um contato pele a pele, né? E o que normalmente acontece no muito baixo peso é que a gente quer que ele se desgaste o mínimo possível, porque o que a gente quer é em peso, né? Para operar ou para ir embora de alta. Então, 1.200 gramas faz com que a gente, muitas vezes, se ele tem uma cardiopatia associada, ele é um peso muito baixo até para operar o coraçãozinho. Para vocês terem noção, para colocar na máquina de circulação extracorpórea, a gente deve fazer uma live aí para falar de
disser aqui para vocês, mas para colocar na máquina de circulação extracorpórea tem que ter pelo menos 2 quilinhos. Então, essa fase de ter repercussão da cardiopatia e precisar operar, nesse peso que a gente mais quer que ele ganhe peso. E nisso, o processo de alimentação via oral gasta peso, gasta energia, diminui peso. Então, você fica muito mais tempo para conseguir chegar num peso ideal, tanto para cirurgia como para ir de alta. Entendeu, Kelly? A gente pode acolher a mãe, né? A gente pode acolher essa mãe. Perfeito, isso, né? Toda a parte exatamente. Falando da nossa atuação também, né? Sim. Que vai ocorrer no momento certo. Ela agradeceu. Que bom que entendeu, meu amor. Eu queria aproveitar mais um tempinho aqui para a gente falar, vamos lá, não é para lembrar, né, dessa fase aqui, hoje a gente está falando de cardiopatia congênita, mas um assunto que eu acho muito interessante, vale uma live a mais, mas é essa fase da pandemia aí para as mães em geral, eu diria, porque muitos dos cardiopatas ou não cardiopatas estavam plenos na escolinha, comendo bem, tinham acabado de passar pela introdução alimentar. A introdução alimentar também é um capítulo à parte, né, em que a fono ajuda bastante, mas, enfim, estavam bem, comendo, já variando alguns alimentos. Eles, quando entram na escola, normalmente vêm os amiguinhos comendo, então eles acabam comendo melhor, imitam aí os amiguinhos, e isso vai se adaptando. De repente, para tudo, volta todo mundo para dentro de casa, de um jeito como nunca se viveu antes, né? E a criança perde os estímulos externos, passa a ficar em casa só com os pais, ou com os pais e uma babá, ou um cuidador, com irmãozinhos ou não, e aí ele perde muito do que ele tinha evoluído nessa parte alimentar. E muitos começam a ter recusa, começam a realmente, né, ficar mais seletivos, né, Carol? E o que a gente faz, Carol, né, nesses casos? Além de te chamar porque é um processo difícil, mas o que você pode dar de dicas aí para as mãezinhas? Porque eu acho que isso pode ser, não sei, se alguém estiver vivendo isso aí, manda um eu aí nos comentários para a gente entender, mas é que eu acho que é um processo que para os cardiopatas também, né? Saiu de internação, já estava na escolinha, estava reabilitado, já estava comendo de tudo, aí para tudo. E aí começamos da estaca zero quase. O que a gente faz, Carol? Então, nesse momento de pandemia, o Conselho Federal de Fonoaudiologia, ele liberou o teleatendimento. Né? Bom, né? Isso. A gente tem que entender quem que pode fazer, que terapêutica dá certo por teleatendimento ou não, né? Exatamente. E a fono também pode fazer por teleatendimento, que bom. Isso, né? Então, assim, por exemplo, muitas vezes pode inviabilizar algumas questões mesmo pelo teleatendimento, né? Mas a gente tem esse contato, né? A gente pode ter, por meio do teleatendimento, contatos de tempos em tempos com essa família, com esses pais, para orientá-los. Gente, então, olha como a Carol começou a responder. Eu pedi umas dicas. Olha, a primeira dica, me chama. Porque isso é bom, é importante a gente falar, porque a gente fica se desgastando e se desdobrando em casa. Eu digo por experiência própria, eu já estou aqui tirando a dúvida minha. Meu pequeno, de 2 anos, ele teve recusa alimentar, por conta de, não sei, eu identifiquei que foi por insistência, quando ele não queria comer, tem que comer, e aí ele travou a boquinha para tudo. Então, essa ansiedade que a gente tem de que eles comam tudo, né? Aconteceu isso com várias pessoas ofertando, ele parou tudo. A Carol teve todo um trabalho aí, foi o quê? Uns 4 meses pelo menos, né, Carol? Até ele comer de tudo. Ele comeu de tudo, entrou na escolinha e parou tudo. Não entrou na escolinha, deu tudo certo. Continuou e começou a comer ainda melhor.
Aí saiu da escolinha agora, pronto, não come mais nada de novo. Claro que a Carol já vai dar de novo, mas isso pode estar acontecendo aí na casa de vocês, né? Porque muita mãe tá me falando, muitas mães me falando que comia legumes, salada e não come mais. Então mudou. A pandemia, essa nova, né, adaptação aí tá acontecendo. É claro que quando envolve segurança nesse processo da alimentação, né, que o que seria isso? A criança está tossindo, está engasgando com esse alimento, está sufocando com esse alimento ao engolir, aí a gente precisa realmente fazer um atendimento presencial, sim, e a gente pode sim manter, porque a gente está prezando pela segurança desse paciente, né, dessas crianças, né? Algumas dicas aí com relação a alimentação, né? Em casa, aí nesse período de pandemia, para as mães, né? Uma coisa bacana é sempre envolver as crianças nesse processo da alimentação, né? Então, assim, as crianças, elas aprendem sob modelo. Então, assim, a modelo dos pais é fundamental. Então, você trazer essas crianças, né, para junto desse processo da alimentação, sentar na mesa, isso é muito legal, né? É muito, muito bacana para essa criança justamente ter esse feedback dos pais. Perfeito. Né? Outra coisa é que você pode envolver ele, às vezes uma criança maior, por exemplo, você pode trazer ele para o que nós vamos preparar hoje, né? Trazer ele para esse processo do fazer o alimento, né? Que vai ser servido, colocar a mesa também, né? Porque ali ele já está tendo contato com todos esses alimentos. Tem o processo lúdico na história, né, Carol? Que a criança vai muito bem. Sim. Não é à toa, gente. Isso é real. Então, tem essa questão do lúdico aí ajudando. Ajuda muito. A primeira vez que a Carol veio aqui, eu já terminou a consulta, eu dizia, e aí, ele comeu? A Carol, aí a minha babá disse, não, ela lavou a laranja na bacia com aguinha. Eu disse, oi, eu não entendia nada. Nós brincamos com a laranja como uma bolinha. Ele tinha primeiro que estabelecer uma relação com o alimento. Isso. Né? E gosto de confiança, para daí ele voltar a aceitar aquela oferta alimentar. Então, isso é muito importante. É como eu falei, é um processo, gente. Tem que ter paciência para esse processo. O legal é sempre também você prestar atenção no seu filho, né? Para os sinais de fome, para os sinais de saciedade, né? Observar mesmo ele. Assim como prestar atenção nos alimentos que ele mais gosta, que ele menos gosta. Será que esses alimentos de alguma forma se relacionam com relação à textura, com relação à temperatura, sabor, cor? Será que tem alguma coisinha aí que pode te dar uma dica, né? Aquela criança que recusa uma forma de apresentação e aí você leva, em outro momento traz o mesmo alimento, só que num copinho cor de rosa, aí ele come. Então é muito variável, é bem de criança, né? O lúdico e a cisma deles, né? Como eles são. Tem personalidade, né? Sim. Muitos já nascem sabendo o que eles querem mesmo, hoje em dia, e mais, né? Eu acho que hoje em dia, cada vez mais. Acho que as mãezinhas aí despertaram aí um pouco para isso, não é, gente? De que a participação da fono, ela preenche muitas lacunas aí, eu diria, do que a gente fica achando que vai resolver sozinho. Vocês não notaram isso nessa conversa aqui? Eu tô aproveitando para dar uma fechada aqui no nosso assunto, porque tá para terminar a nossa live, Carol. E eu acho que bom, muita gente aqui falando que tá aprendendo, que bom. Obrigada. Exatamente esse o objetivo, né?
Eu acho que é uma área que tem muito a ser explorada, ela é muito, muito, muito explorada, sem dúvida. Mas dentro do hospital acaba sendo muito, e há crianças que têm muito déficit, né? Que tem uma indicação muito precisa. Mas os quadros borderline, os em cima do muro aí, que a gente fica achando que é por falha nossa. Quantas mães não se culpam porque o filho não come, porque o filho não se engasga direto, e aí fica se perguntando, leva para o pediatra, mas não consegue explicar isso, acaba continuando com esse processo. E a fono, eu acho que o que eu mais queria aqui era despertar em vocês, conseguir identificar em quais momentos aí a fono pode entrar, né, Carol? Fora as questões de linguagem, que a gente conversou um pouco aqui. Você quer dar temos 5 minutinhos. Ó. Ah, tá. Não, é importante. Depois até eu já passei para a doutora Vanessa um esquema assim que eu acho muito didático para as mães, né, olharem, identificarem alguns marcos, né, do desenvolvimento de linguagem na criança. Não é a minha área de atuação, mas precisa, né? Mas de uma forma geral a gente acaba envolvendo estímulos de linguagem no nosso processo de terapia de alimentação, com certeza, né? Ela faz parte de toda a nossa comunicação. Então a gente tem marcos com relação ao desenvolvimento das letrinhas, que vocês vão ver nesse folder, assim como algumas outras questões de comunicação que alguns marcos que vocês vão perceber. É importante estar atentos a esses marcos, conversar assim com o médico, pediatra ou cardiopediatra, para realmente, o quanto mais rápido, tanto nos processos da alimentação, quanto nos processos de linguagem, quanto mais precoce ele ir para uma avaliação com um especialista, né, com um fonoaudiólogo, esse desenvolvimento vai ser bem mais favorável. E eu queria só destacar uma coisinha. A gente tende a achar que dá para esperar, fulano foi assim, fulano foi assim, isso é da minha família, isso é o irmão foi igual. E cada um é um, gente. Não dá para generalizar como um processo que é de toda uma família. É claro que cada um, sendo bem abordado, pode ter ganhos mais firmes aí nesse processo, né, Carol? Isso. Então, brincadeira, leitura, música, atividade ao ar livre, esporte, ajuda muito nesse desenvolvimento da linguagem. Socializar, que é o que a gente não está tendo agora. Mas estimule, falar exatamente. Com a família, colocar as lives aqui, você também conversar bastante com seus filhos. É isso que vai gerar mais estímulo permanente, né? Porque senão a dependência do social fica muito alta e a gente tem que fazer em casa, puxar pra gente também essa necessidade, essa responsabilidade. Uma última dica, cuidado com as telas, tá bom? Televisão, tablet, celular. Tem recomendações, eu vou te passar depois para você. Perfeito, eu coloco, né? Aqui, gente. Isso. Não vamos perder essas dicas aí valiosíssimas da Carol. Eu faço questão de postá-las e vocês salvam aí para vocês, porque serve para muitos casos para a vida. Carol, tô muito, muito feliz. Você gostou, Carol? Gostei! Tô muito Agora feliz. eu fui soltando, pano, né? Para outras conversas, pano para manga, para outras. Meu Deus! Na verdade. Tava muito nervosa, agora eu já vou relaxando. E passou rápido. Gente, ela é maravilhosa. Vocês não sabem ela com as crianças, como que ela encanta os pequenos. Muito, muito, é muito legal de ver a relação dela com as crianças. E isso acaba tendo ganhos diretos e indiretos, né? Do que só a técnica ser aplicada. Fiquei muito feliz com o trabalho da Carol aqui, né, Carol? Então vamos que vamos, vou colocar tudo isso aí para vocês. Obrigada a todos que estiveram presentes, acompanharam do início ao fim. Quem que entrou rapidinho e teve que sair, mas pegou alguma dica, deu um oi. Estou muito feliz. Até a próxima, gente. Carol. Obrigada. Muito obrigada. Um beijo. Eu amei. Um beijo. Tchau, gente. Tchau.